Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos ao Espaço Fraterna. Semana passada eu falei que eu não sabia se ia ter ou não hoje, mas estamos aqui ao vivo. Por que eu falei isso semana passada, né? Até para contar uma novidade para vocês, o Espaço Caridade Fraterna não tem mais, temporariamente, aí por um período não temos, encerramos o espaço físico, né, do Espaço Caridade Fraterna. Agora ele é um espaço, né? Cada hora ele vai estar num espaço. As atividades continuam, toda terça-feira a gente está aqui. Agora ele é um espaço, né? E cada hora ele vai estar em um espaço. Então nós estávamos em Santo André, né? Nós ficamos um bom tempo na sede física em Santo André e neste momento nós encerramos as atividades na sede física e vamos dando continuidade agora no mundo virtual. Né? Porque é o propósito do nosso trabalho, né? É de fato levar, né, como eu sempre falo toda semana, e é poder compartilhar conhecimento para que cada um encontre a sua verdade e que juntos possamos criar um mundo melhor para todos nós, não é verdade? Então nós estamos virtuais agora, né? E cada hora num espaço diferente, né? Então é isso, boa noite para quem está chegando aí, queria contar essa novidade para vocês, né? E a gente já vai dar início, deixa eu só terminar aqui de acertar os últimos detalhes e já iniciaremos a nossa rinha semanal. Eu não sei o que aconteceu aqui na câmera, que parece que eu tô com um risquinho na tela, né? Aconteceu alguma coisa na câmera hoje. A câmera, não sei se é a minha tela ou se é a câmera que tá com um risquinho. Aqui em cima na minha cabeça, né? Tem um risco, não sei se está aparecendo para vocês, mas tudo bem. Bom, vamos lá, vamos iniciar? Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Reunião a qual efetuamos a nossa troca de experiência acerca de um tema. Vamos neste momento respirando profundamente, serenando nossas mentes, acalmando nossos corações, possamos nos conectar de maneira tranquila e serena a esta egrégora de aprendizado que se inicia neste momento. Vamos respirando profundamente e agora mais serenos, vamos dando início às atividades de hoje. Sejam todos. Então, boa noite, Marinês, boa noite, pessoal que está por aí. Um dia, um bezerro precisou atravessar uma floresta virgem para voltar ao seu pasto. Sendo um animal irracional, abriu uma tortuosa trilha, cheia de curvas, subindo e descendo colinas. No dia seguinte, outro animal que passava por ali usou a mesma trilha torta para atravessar a floresta. Depois foi a vez do carneiro, líder de um rebanho, que fez os seus companheiros seguirem pela trilha torta. Mais tarde, os homens começaram a usar este caminho. Entravam e saíam, viravam à direita, viravam à esquerda, reclamando, até com um pouco de razão, mas não faziam nada para mudar a trilha. Depois de tanta estradinha, onde os pobres animais se cansavam sobre cargas pesadas, sendo obrigados a percorrer em 3 horas a distância que poderia ser vencida em no máximo 1 hora. Muitos anos se passaram e a estradinha tornou-se a rua principal de um vilarejo. Posteriormente, a avenida principal da cidade. Logo, a avenida transformou-se no centro de uma grande metrópole e por ela passaram a transitar diariamente milhares de pessoas, seguindo a mesma trilha torta feita pela tendência de seguir como cegos por trilhas feitas por outros, esses inexperientes, e esforçam a repetir o que os outros já fizeram. E a velha floresta, do alto de sua sabedoria, ria daquelas pessoas que percorriam a trilha como se fosse um único caminho, sem se atrever a mudá-lo. E a propósito, qual é o seu caminho? Do site Velho Sábio. Essa é uma historinha bem interessante, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, Cris. Boa noite, a Lu, Maria Luísa. Boa noite, pessoal. Essa é uma historinha bem interessante, né? Quem nunca seguiu um caminho sem saber porque estava seguindo um caminho? Né? Quem nunca fez isso? Quantas vezes no nosso caminho, no nosso dia a dia, a gente segue trilhas, a gente segue tradições sem questioná-las. Pura e simplesmente de uma maneira cega,
E é este o ponto eu acho que o ponto principal da reflexão. Não é uma crítica às tradições, muito pelo contrário. É justamente um convite ao questionamento às tradições e aos caminhos trilhados, às vezes, por nós. Né? O bezerrinho lá, o primeiro animalzinho, né, que criou lá o caminho, ele foi indo lá e criou o caminho dele, chegou no lugar dele. Ou seja, no alto da capacidade naquele momento. E trilhou um caminho torto. O outro animal, que veio logo em seguida, que poderia ter uma capacidade um pouco melhor de raciocínio, simplesmente seguiu o caminho. E foi indo, até que se criou uma cidade em volta daquele caminho, sem ao menos um questionamento. Ponto da reflexão de hoje. Quantos conceitos, quantas coisas você segue cegamente, sem parar para raciocinar, sem parar para pensar, se faz sentido aquilo ainda hoje na tua vida. Ou se faz sentido você viver desta maneira. Né? Por quê? No momento que a situação foi criada, lá atrás, no bezerrinho, aquela situação fazia sentido. Né? Era importante, o carneirinho não tinha lá condições direito, ele fez um novo momento, numa nova vida, será que faz sentido? O carneirinho lá atrás, então alguém da sua família, um ancestral, ou sei lá, né, alguém lá em 1900 bolota, foi criado alguns conceitos, porque naquele momento criar coisas, caminhos novos, caminhos mais rápidos, né, como o exemplo da história, um caminho que é possível ser feito em 1 hora, se demora 3 horas, pura e simplesmente porque ninguém parou para questionar e verificar se era possível fazer diferente. Pura e simplesmente, como cegos, saíram trilhando aquele mesmo caminho. A vida nos dá a oportunidade o tempo inteiro de uma renovação. Né? Isso tem a ver um pouco com renovação. Né? E muita gente tem medo de se arriscar, de se experimentar. Mas a vida ela só cresce, a vida ela só evolui se experimentarmos. Do mesmo jeito que onde ele queria. A gente tem insegurança, né? Mas esse caminho eu já sei onde vai dar. E se eu trilhar um caminho diferente e eu demorar mais tempo? Ou, de repente, nem chegar onde eu quero? Como é que você vai saber? Você pode tentar e chegar onde você quer mais rápido. Como que você vai saber? Testando, experimentando. Ouvindo aquela voz, aquele chamado dentro do teu peito. Né? Eu sempre falo que, às vezes as pessoas me perguntam, vou dar certo. De verdade, a gente não tem essa certeza. Né? Você pode ter 99,9% chance de dar certo, mas tem sempre um 0,01% de dar errado. Porque nada na vida é 100%, eu já falei isso aqui algumas vezes. Mas com certeza você vai aprender alguma coisa nova. Né? Vou me usar de exemplo, vamos usar aqui o espaço de exemplo hoje. Né? Acabei de falar aqui no início que a gente está sem sede física, estamos trabalhando agora virtualmente, estamos aqui realizando nossa atividade. Vocês que, né, antes vocês me assistiam à distância, agora no espaço. Isso também é uma renovação. Né? No mundo de hoje, as pessoas se conectam pelos espaços do mundo. E tomar a coragem de assumir uma renovação, dá medinho, é claro que dá. Mas como é que você vai saber? Experimentando. Eu usei aqui um exemplo prático hoje do nosso espaço. Tem em algum momento a ver essa coragem de dar o primeiro passo. E se você não der o primeiro passo, você não vai saber nunca se vai dar certo ou se vai dar errado. É só na hora que você der o primeiro passo que você vai ter certeza. E importante porque é aquele que dá a coragem para a mudança. Né? E aí é o caminhar. E pode ser que você chegue mais rápido onde você gostaria e pode ser que você dê uma volta gigantesca. Mas mesmo nessa volta gigantesca, porque esse é o nosso grande medo quando a gente fala de ousar, de fazer coisa nova, né? Mas e se eu fizer uma coisa que é pior do que eu já estou fazendo? Vamos parar para pensar friamente. O que é viver? Viver é acordar, trabalhar, estudar. O que é viver para você? Viver é experimentação. O tempo inteiro. O que é viver? Você passa o tempo inteiro experimentando alguma coisa, vivenciando alguma coisa.
Então, se eu decidir fazer uma nova jornada, né? Eu tô marcado, você viveu um monte de coisas diferentes. Se a gente parar para pensar friamente, será que existe erro? Vocês já pararam para questionar isso? É um questionamento que me veio agora. Será que de verdade existe errar? Partindo do princípio que viver é experienciar, viver são experimentos. Até falei isso umas 2 ou 3 semanas atrás de uma geriatra que eu comecei a seguir, falando da questão que o que a gente tem de verdade, o que a gente tem de concreto é o tempo. Né? Então, o meu tempo, né? Isso se viver é experienciar, se viver é gastar o tempo, se eu estou gastando meu tempo num caminho novo, numa experiência nova, eu tô crescendo, né? Eu tô aprendendo alguma coisa, não é para ser feito outra vez. Então esse é um caminho interessante do olhar na vida. O tempo inteiro eu tô aprendendo coisa nova. O tempo inteiro eu tô evoluindo. O tempo inteiro eu tô crescendo. Então, de verdade, friamente, será que existe erro? Até porque é no erro que a gente aprende um monte de coisa, né? Tem a velha frase, se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Quando a gente erra, e tem hora que a gente erra com vontade, né? Tem hora que dá aqueles erros, você fala, nossa, eu enfiei o pé na jaca, né? E, nossa, foi feia a coisa. Venci essa mesma situação várias vezes, mas em algum momento aprende. Então, a reflexão dessa noite, né? A reflexão mais interessante dessa noite é essa observação. Se tem caminhos para você que está parecendo longos ou estão parecendo fardos pesados, né? Vivências e situações que me falaram que eu tinha que fazer assim porque esse era o certo, de fato, no momento em que essa tradição, que esse conceito foi criado, ou para a pessoa que criou esse conceito, provavelmente fazia todo sentido, né? Como a história do bezerrinho, que foi criado, era válido e fazia todo sentido. Mas se você está vivenciando alguma coisa desse sentido na sua vida, está pesado, um convite é começar a experimentar caminhos novos, formas novas de fazer a coisa. E de repente você vai ser uma desbravadora, um desbravador, uma desbravadora. Você vai criar um caminho novo para outras pessoas. Porque assim é a evolução da espécie humana. As pessoas se cansam de uma determinada trilha, se sentem conformada com aquele trilhar, e aí diferentes. E essas pessoas que decidem criar esses caminhos diferentes são vistas como loucos ou como inconformados, ousados, né? Mas são essas pessoas que trazem a humana, que não têm medo de errar, que entendem que viver é experienciar. Indo em busca, claro, de sempre, né? Eu já falei isso algumas vezes, eu não acredito verdadeiramente que alguém acorde de manhã e fala, hoje eu vou fazer tudo para me dar mal. Não, eu acredito que todo mundo acorda de manhã querendo fazer o melhor para si, pelo menos para si. Né? Eu acredito. Né? As pessoas que se conformam com os caminhos e experimentam caminhos novos são pessoas que, de alguma maneira, estão colaborando para a evolução da humanidade. Porque esse trilhar novo, se feito num caminho que de fato faça sentido, que de fato seja construtivo, outras pessoas podem ir para o teu vizinho, para o teu irmão, para o teu amigo, não sei. Ou, né, como eu sempre falo, o mais importante é você. Se você estiver trilhando, você já está auxiliando a energia como um todo para ficar mais leve a humanidade ficar mais serena. Então, o convite dessa noite é esse, a reflexão acerca dos novos caminhos. Rápida ou mais leve ou menos pesarosa, trocar de emprego, trocar de marido, trocar de casa, trocar de escola, trocar de religião, trocar de roupa, trocar de cabelo, experienciar, né? Experienciar. Quando eu falei trocar de cachorro, eu falei, mas não dá para trocar de filho. Tem algumas coisas que não dá para trocar, mas dá para mudar a forma de experiência. Né? Se eu trato meu filho de uma maneira, né? Tem jeito, né? Tem jeito, enfim.
Mas dá para trocar a forma com que você lida com aquele filho, a forma com que você lida com aquela situação. Em situações que às vezes não dá para trocar, que tal experienciar uma nova forma de lidar com aquela situação? Forma essa que te traga mais leveza, né? Para mexer nos caminhos que já são rápidos. É como você trilha esse caminho. Né? Para algumas pessoas andar pelas 3 horas é uma diversão, porque eu dou um monte de voltinha e eu adoro. E para outras pessoas, andar essas 3 horas é um fardo. Né? Então, na verdade, o que baliza essa escolha de se eu tenho que mudar aqui, qual que é a mudança, por que eu tenho que mudar, como você está numa situação difícil, aí tem um lugar para ser melhorado. E situações, não aguento mais, está pesado, não sei o quê, mas eu não posso trocar de emprego. Então, muda a forma de enxergar esse emprego, tenta enxergar de uma maneira. Você vai trazer uma novidade, vai trazer uma leveza para aquela situação. Se experimente. Se experimente no seguinte sentido, de tornar a sua vida mais leve e mais construtiva. Não, sempre, né? Essa história de não dá mais tempo, eu não consigo, eu não posso. Sempre é possível mudar. Sempre. Sempre dá para encontrar um jeito novo de fazer, sempre pensam numa forma nova de fazer, e a tecnologia avança, a humanidade avança e todo mundo avança. Né? O nosso exemplo de hoje. Não temos mais o espaço físico, agora nós estamos com o espaço virtual e estamos aqui da mesma maneira, numa terça-feira, batendo nosso papo, trocando nosso conhecimento. Cada hora de um lugar do planeta. Estamos aqui todos conectados, trocando experiências, formas mais leves, formas diferentes, formas que trazem mais. E você pode experimentar uma coisa nova na sua vida. E aí, né, tem pessoas que, e eu volto a dizer, o importante, né, e esse é o objetivo nosso aqui, não tô falando, muda todo mundo, joga todo ponto alto, sai correndo. Não. É aquelas situações que para você, ou uma mudança, você pode mudar o tempero da sua comida. Eu tempero com alho, agora muda, experimenta uma coisa nova. Por que férias é tão gostoso? Né? Além de descanso, de uma série de outras de férias. Porque no período de férias você faz um monte de coisa diferente. Aí parece que é tão gostoso as férias. Você pode tirar férias todo dia, fazer coisa diferente todo dia, trazer novidade para sua vida todo dia. Quem disse que tinha que ser, né, do jeito que você vive hoje? Porque lá a pessoa, e pode ser que para você não faça mais. Crie o seu caminho, crie a sua forma de vida. Respira fundo, tenha coragem, se experimente naquilo que vai te fazer bem. Lu, mas como é que você vai dar certo ou não fazendo? Não tem 100% de certeza nas coisas da vida. Né? A vida, eu acredito nisso, que a gente tem... Eu acredito em pontos que você tem, em aprendizados que você tem que ter na vida, mas como você vai trilhar esse caminho, eu acho que aí vem o livre-arbítrio, né? Que acho que é o bem maior que todos lá, pela colheita desses atos. Mas podemos escolher o que a gente quer na nossa vida. Isso é fantástico. Olha que liberdade maravilhosa que a gente tem de criar a vida do jeito que a gente quiser. Mesmo estando em situações que não são legais, você pode... Você, com você mesmo, enxergar essa situação de uma maneira para a sua vida. É a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje, né? Essa questão do novo, do brilhar novo, que todo mundo pode, em menor ou maior grau na tua vida, realizar. Em situações que estão compridas, pesadas, dolorosas, experimenta olhar de outra maneira. E aí o tempo do aprendizado, o tempo do julgo, o tempo que aquela situação tem que ficar na tua vida, fica mais tranquilo. Parece até que passa mais rápido. Então, é um convite. Como eu sempre falo aqui toda semana, é sempre um convite. Eu não estou aqui para ditar a verdade a seu ninguém. Pelo contrário, o objetivo é trocar essas... Para que cada um encontre a sua verdade, ela vos libertará. Que verdade é essa? A tua. Então, eu agradeço imensamente a participação de todos vocês, né? Continuamos aí transmitindo este bate-papo, essa conversa, mesmo sem espaço físico, mas com espaço virtual, fazendo a transmissão das nossas reflexões toda terça-feira,
às 8h30 da noite. A hora que abençoe a todos esses seus filhos aqui presentes com o lenitivo necessário para cada um possa sentir engrandecido e encorajado de ir em busca de sua paz e agraciados de acordo com seus merecimentos e suas necessidades. Agradeço imensamente mais uma vez a participação de todos vocês. Tenham todos boa noite. Quem vai para voltar para casa, bom retorno a vossas moradas. Gratidão imensa a todos e na próxima semana estamos aí na terça-feira às 8h30 da noite. Boa noite, Marinês, a Cris, a Maria Luísa, a Minha. Semana que vem, cara, fica gravado, se quiser ver depois, fica aqui na timeline, disponível depois para assistir. Boa noite a todos vocês, gratidão imensa pela participação de todos vocês e a feira às 8h30 da noite. Uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Até mais, pessoal. Gratidão a todos.